Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa maratona espiritual de hoje, buscando esse amparo da espiritualidade, para que nesse período que estivermos aqui conversando, estivermos juntos, os mentores possam estar nos orientando, porque isso é importante, isso é necessário. Ninguém faz nada sozinho, por mais que a tarefa seja de cada um, mas há sempre ajuda, há sempre a proteção, e essa necessidade de compartilhamentos, de trabalhos, de opiniões, para que o crescimento possa realmente acontecer dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Nosso assunto de hoje é um assunto que me empolga muito. Gosto muito de falar sobre isso. Porque, na verdade, nós estamos falando de todos nós. Estamos falando, eu estou falando de mim, vocês de vocês. É algo que nos ajuda muito a estabelecermos contatos melhores com Deus e com a vida. Muito embora a gente ainda tenha essas dificuldades de estabelecer esses contatos, porém, chega aquele momento em que é necessário ao espírito esses contatos. É o que nós vamos estudar hoje. Nós somos soberanos. Por mais que nós não queiramos entender, ou que às vezes a gente não acha, não encontra um denominador comum para isso, mas nós somos soberanos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? A soberania do Espírito. Quero que vocês se sintam à vontade para fazer seus comentários, como sempre, e vamos então juntos nessa tarefa, nesse estudo, né? Vamos ver quem já está aqui conosco. A Bruna, a Gabriela, o Cláudio, a Carla, a Aníbal. Olha, esse é novo. Um abraço, Aníbal. Seja bem-vindo, tá? A Helena, o Elídio. Depois vemos. A Helena, já falei, a Marilé, a Márcia Croma, a Terezinha Nildo e o Raul. Raul, seu comentário hoje me emocionou, viu, meu irmão? Foi muito bonito, seu comentário do estudo da manhã. A Laudelina também acabou de chegar. Então vamos lá, minha gente, vamos pensar uma coisa. Ora, quem somos nós, os espíritos? Nós somos filhos de Deus, ou seja, saídos de Deus. Como que isso aconteceu, nós não sabemos. Ainda como diz o Livro dos Espíritos, falta-nos um sentido para entender isso. Mas saímos dele, de alguma maneira. E saindo dele, nós começamos o processo de evolução. Então vamos pegar a questão 540 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela é muito importante para que a gente determine certos parâmetros de estudos. Questão 540, ela é complexa, ao mesmo tempo ela é poética, mas ela precisa ser entendida. Vamos lá. Allan Kardec pergunta assim: os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um instinto impulsivo, né? Irrefletido? Está falando desses elementais que nós temos hoje já muita coisa falando sobre elementais, né? Inclusive o Livro dos Espíritos fala, André Luiz fala, a Revista Espírita cita. Então não tem mais como que ficar aí achando que isso aí é místico, nada disso. É um estudo, é uma linha de evolução. Né? Nós não temos ainda uma fala assim, mais decisiva sobre isso, mas é uma linha de evolução. Tanto assim que Kardec pergunta, né? Esses espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Ora, um espírito superior que vai agir na natureza, Allan Kardec ia fazer essa pergunta, vai agir por instinto, né? Então, aí nós começamos a imaginar, né, a pensar que está sendo referendado. Agora vamos para a resposta deles.
Eles dizem assim, uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? Você está falando de miríades de animais que fazem com que surjam as coisas do mar. Nós sabemos, há um estudo, eu não sei se espírita ou não espírita, mas é muito interessante, ele diz que os continentes, para fazer sua deriva, eles foram desligados da Pangeia, aquele grande continente único, através de trabalhos incessantes de insetos, principalmente formigas. Olha que coisa interessante. Eu nunca aprofundei esse estudo, não. Mas já li alguma coisa a esse respeito. Ou seja, quando tinha a Pangeia, não sei se vocês já viram, né, como que era um continente só e depois foi dividindo aquilo. À medida que ia soltando, né, as águas iam levando e acomodando aquelas placas. Então dizem que foi pelo trabalho incessante das formigas e outros insetos também. Aqui está dizendo a mesma coisa. São esses miríades de seres, né, que fazem emergir essas ilhas que nós conhecemos. Né? São, entretanto, animais de último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Ele falou de elemental aqui. Então, eles não estão sabendo disso, mas eles estão ajudando, né? Eles não têm noção, mas estão ajudando. São instrumentos de Deus. Né? Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Ele chama de espíritos isso. Então ele está falando, ó, os espíritos mais atrasados. Se fosse animais, ele diria os animais. Não, ele falou espíritos. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida. Não é? Então tem uma transição aí, que são esses elementais. Né? Eu custei para aceitar isso, tá, gente? Não foi fácil, não. Eu achava que isso aí era coisa, né, da imaginação e tal. Até que um dia, lendo um livro Libertação, do André Luiz, eu comecei a perceber, ele fala sobre isso também. E depois tem o livro do Sebastião Camargo, não sei se vocês conhecem, do átomo, né, o despertar da consciência, né, do átomo ao anjo, eu acho. Então, ele vai comentar, ele tem um capítulo inteirinho sobre isso. Aí ele dá citações, né, várias citações, que eu procurei nas citações que ele colocou lá, e comecei a entender. Ô Sérgio, é difícil entender, mas um dia desses, se vocês quiserem, assim, só a guisa de conhecimento, eu posso trazer esse estudo para vocês. Vocês verem que interessante que isso aí está dito na doutrina espírita. Só que a gente não aceita. Tem pessoas que sempre falam, isso no centro espírita, meu Deus. Não é porque a pessoa não pesquisa. Não é um dia desses, se a espiritualidade nos permitir, nós vamos fazer esse estudo para vocês verem que isso está tudo documentado, isso não é uma coisa assim. Não. Muito bem. Então eles agem, né, nesses fenômenos sem saber. Animal, não precisava nem descrever isso aqui, que é claro que não está sabendo o que está fazendo. Espírito superior, que ajudou na concretização, né, da evolução, que como a gente vê na Evolução em Dois Mundos, ali são espíritos conscientes. Agora aqui está dizendo que não sabem o que estão fazendo. Certo? Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Pronto, acabou. Quando a inteligência estiver mais desenvolvida, né? Estiver desenvolvida, comandarão. Quer dizer, a inteligência ainda é muito rudimentar. Minha gente, vamos pensar uma coisa. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala uma coisa assim, extraordinária. Ele fala assim, eu vou contrariar aos biólogos, aos antropólogos, enfim, todo esse pessoal que estuda sobre a origem
e o desenvolvimento humano. Quer dizer, eu vou contrariar. Eu vou dizer para vocês que o homem não desceu da árvore. Porque antes era isso, né? O homem desceu da árvore, era o macaco que desceu. E ele fala, vou contrariar vocês. Não é isso, não. Ou seja, para chegar ao homem, ele já desceu da árvore há muito tempo. E não foi o homem que desceu, foi o animal que desceu. Para formar os primatas, né? Aqueles depois veio os primitivos. E quando a gente vê essa linha de a gente vê isso, né? Que tem um tempo aí que essa bicharada, eles andam muito na terra, mesmo que de 4, para depois eles começarem a fazer o processo bípede, mas Emmanuel fala isso. Aqui está dizendo a mesma coisa, olha, então esses espíritos ainda não têm noção do que estão fazendo, porque a inteligência não está totalmente desenvolvida. Então vamos lá, você tem um instinto aqui, tem inteligência aqui. É um salto? Não, não pode ser. A pessoa ficaria perturbada. Ela daria para a razão futura, para a inteligência dela, ela daria um lapso, porque ela pula uma etapa. Entendeu? Ela vai pular a etapa. Isso a gente vê nos campos da pedagogia. A criança não pode pular uma etapa, o aluno não pode pular uma etapa, ele tem que cumprir a etapa. Então, há que ter um processo que vai lentamente, gradativamente, tirando da irracionalidade para chegar à racionalidade. É isso que pensamos ser tais elementais. Eles vão convivendo ali com os espíritos né, que os dirigem e vão aprendendo agora, já mais libertos daquela pressão do instinto, só instinto, agora eles começam a se libertar, vão se libertando, até que apuram essa razão. Isso não é lógico? Eu fiz esses raciocínios, mas você pode me dizer aqui também, tá, gente? Não fica só eu falando, não. Isso aqui é um estudo. Isso aqui não é uma palestra, não é uma proposta assim, taxada e tem que ser aceita por todos, de jeito nenhum. Isso aqui é um estudo. Doutrina espírita é estudo. Por isso que nós estamos juntos nessa maratona, né? Vamos continuar. Aí ele vai dizer, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Olha, pois ele mesmo começou pelo átomo. Ué, gente, olha só, o arcanjo, aquele espírito de hierarquia acima do nosso conceito aqui de entendimento, ele começou pelo átomo. Isso aqui a gente tem que perceber. E ainda tem uma coisa, o átomo primitivo, porque tem, antes do átomo, tem a composição dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons dentro de uma outra estrutura que a ciência e o pessoal que pesquisa isso chama de utérrimo. E faz um coração, interessante. Aquele jogo ali acaba fazendo um coração. Ou seja, nós começamos a nossa soberania a ser exercida dentro de um coração, ou através de um coração. Não é? Você já ouviu falar que alguém teve câncer de coração? Não. Qual que é o primeiro órgão que forma na gestação? No coração. Então você vê que essa coisa tem na gente. Não é bom estudar isso? Admirável lei da harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Olha aí. Raul, desde o dia que iniciei o estudo com vocês, o meu coração se rejuvenesceu de alegria. Que bom, Raul. Ele fez hoje um comentário, gente, depois do estudo do Evolução em Dois Mundos, do estudo 5, né, do Evolução em Dois Mundos de hoje. Ele fez um comentário, assim, quando eu li aquilo, eu fiquei numa felicidade. E a Simone não sabia, né, do Gresger, não sabia, eu mandei para ela. Olha o que o Raul falou. Sabe, gente, é muito bonito a gente ouvir essas coisas, sabe? Muito gostoso. Eu fico encantado com a beleza da doutrina espírita que a gente pode transmitir para o outro. É muito importante. Então, vamos continuar o nosso estudo. Então, em termos de soberania, nós já começamos soberanos na representação do amor, certo? Eu não posso ficar mostrando aqui imagens para vocês, porque isso aqui é complicado, Facebook não tem essa possibilidade de você jogar a imagem, mas
Depois vocês pesquisam aí no Google, átomo utérrimo. Utérrimo, eu mostrei isso no curso sobre chakras. E ali você vai ver que é um coração, eles fazem um coração bonitinho. Aquilo ali está sendo formatado, os quarks, né? Eles estão se juntando, né? O up e o down e o elétron, são os 3 tipos de partículas que compõem o átomo, sendo que o up e o down são subpartículas que ficam no núcleo né, do átomo. Então, quer dizer, essa estrutura energética toda, ela é criada a partir de um comando. Um comando. Esse comando ainda não é um comando inteligente, porque é o comando da energia que veio de Deus. É como se Deus, vou dar um exemplo bem bobinho aqui, né? Como se Deus pegasse uma semente, colocasse ali, essa semente já vem com o pulsar dela, porque ela vai virar o universo um dia, né? Então ela vem com aquele pulsar, universo que eu falo, gente, não é o universo material não, é o universo espiritual, tá? Então ela vem com aquele pulsar energético, e aquele pulsar já começa a formar coisas. O que forma, primeiro, dá impressão, nós não estamos sabendo de subpartículas ainda, mas dá impressão que ele já forma esse coração. Ou seja, eu saí do Pai e começo com o coração, que é a sede, né, do amor. A gente pode estudar isso mais depois, porque não é esse coração que pulsa aqui, né? É o coração holístico, aquele coração de holograma, maravilhoso. Certo? Então, olha, nós saímos de lá, e a nossa primeira soberania, vamos colocar que seja a primeira, pode ter antes disso, mas como a ciência ainda não ampara a gente para ficar falando isso, então nós começamos com o coração. Olha que lindo. Primeira manifestação de soberania do espírito é um coração. Depois desse coração, ele faz o quê? Ele se conforma no núcleo e gira em torno dele os elétrons, como a prenunciar o que nós vamos no futuro conhecer e entender, o sistema solar. Isso não é soberania? Não é? Ou seja, somos todos soberanos, porque a matéria, né, essa matéria, ela um dia também vai exercer, ela vai receber de Deus, né, essa pulsão. Né? Muito bem, aí vamos dar um avanço nisso aí, porque a gente não vai falar aqui de molécula, a gente não entende ainda, não tem esse conhecimento. Mas vamos em frente. Vocês já viram um cristal? Esses cristais lindos? Quando eu tinha loja de livros lá no shopping, em frente à minha loja tinha um senhor, tem um senhor, está lá até hoje, que ele vende cristais. Eu ficava admirado com aqueles cristais, mas é muito bonito. Cristais assim, fantásticos, né? Eles são soberanos, você olha para eles assim, eles são soberanos. Nossa, parece assim, eu sou muito bom, eu existo. Isso não estou falando dos cristais, daqueles metais mais nobres, de ouro, prata, estou falando daqueles cristais que estavam ali, turmalina, rubi, que mais? Eu nem lembro, né? Bem na minha cabeça, mas não sai. Um monte de cristal ali, aquela beleza, sabe? Aquela coisa linda. Isso não é soberania? Porque esse princípio espiritual está trabalhando ali nos cristais. Né? Essas frequências dos cristais. Hoje já se sabe que os cristais se modificam, as estruturas, as estruturas das moléculas, elas mudam, elas modificam. Tem cristal, né, que emite frequências. Enfim, ali está exercendo uma soberania. Quer dizer, aquele cristal... Agora não me pergunte se cada cristal é uma mônada, que eu não vou saber responder isso. E olha, nem é bom de pensar num negócio desse. Isso não é para nosso entendimento, como ele mesmo diz aqui. Não é para o nosso entendimento. A gente vai só fazendo assim, umas reflexões, porque é necessário que, se a gente quer entender de espiritualidade, nós temos que fazer reflexões. Porque o mundo espiritual, esse ponto superior, é o tempo todo você tem que estar refletindo. Por quê? Porque você tem que dominar o pensamento. E a maneira de você dominar o pensamento é refletindo. Refletindo. Hoje a revista Veja, né, lançou, não sei se foi essa semana, ela lançou uma matéria dizendo isso, que eles já estão conseguindo ouvir pensamentos através de eletrodos. Mais ou menos essa matéria. Ora, isso na Alemanha, tem uma escola lá fazendo isso. Isso no futuro é normal, sabe por quê? Porque o cérebro vai expandir
os seus cantinhos que estão guarnecidos lá por alguma coisa, e aí você começa a falar por pensamento. Ora, se eu vou falar por pensamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir já começando a controlar meu pensamento. Porque senão eu começo a ser aquela pessoa que só fala bobagem, ou só pensa bobagem. Né? Então eu já tenho que começar. Então a reflexão é uma grande possibilidade de controle do pensamento. É viver refletindo, sabe? Então tudo que acontece você faz uma reflexão em torno. Por que aconteceu assim? Por que me contrariou? Por que me alegrou? Sabe? Então nessas reflexões é que nós vamos abrindo campos espirituais para começar a entender as coisas que ainda nos são limitadas. Então eu começo a fazer eu imagino um cristal, por exemplo, maravilhoso, aquela coisa toda, né? Então eu penso assim, ali tem algum princípio, eu não sei se ele está ali dentro, se está fora, se ele comanda de longe, sei lá, mas tem ali algum princípio espiritual comandando. Depois você vai... A beleza do vegetal, ela né? Lá na minha terra natal, que eu morei muito tempo, é uma ladeira assim, e tem a igreja matriz nessa ladeira, no alto dela. Então, quando você chega na porta da igreja, aí eu tenho que ir na igreja toda vez que eu vou lá, gente, me lamento, mas eu tenho que ir. Aí eu vou lá na porta da igreja para ver o verde que vem na frente. É um verde magnífico, eu nunca vi um verde tão bonito, sabe? E isso, a natureza, aí quando chega no ápice, né, que é a árvore, você vê a soberania de uma árvore, né? A flor, soberania de uma flor, soberania de um vegetal que você vai se alimentar dele. Certa feita, eu tive uma informação de um amigo espiritual que diz assim, vou te dar só um exemplo pequenininho para você começar a pensar. Quando a couve, que eu gosto muito de couve, né? Então ele falou, quando a couve chega na tua mesa, ela já cumpriu a função dela na natureza. Aí ela pode ser apanhada e cozida para a tua alimentação. A alimentação que ela vai fornecer a você, o conteúdo energético que ela vai te oferecer, é o ato final dela, porque ela já fez o que ela tinha que fazer. É claro que eu perguntei, né, o que ela faz, né? Ele sorriu e falou, não dá, porque você não pode analisar individualmente, você tem que analisar pelo conjunto. Aí eu vi a beleza de uma horta, couve, alface, almeirão, taioba, repolho. Isso aqui está tudo dentro de um conjunto de soberania. Quando criança, uma das coisas que eu adorava fazer lá na casa da minha avó, que eu morava lá, né? Eu morava lá porque os meus pais já tinham desencarnado. E aí, hoje está fazendo 60 anos que a minha mãe desencarnou. Né? E aí, o que acontece? Eu aguava aquelas plantas, para mim aquilo era o supra-sumo de aguar. Vocês já fizeram isso? Aguar planta, é muito gostoso. Aí aguava aquelas plantas, né? Parecia que elas ficavam vivas, maravilhosas. Gente, é só soberania. E quando você começa a estudar, a colocar a célula, a ameba, você pega uma ameba, por exemplo, você pega um animal, um procarionte, por exemplo, que não tem núcleo definido, né? O núcleo dele você vê que beleza que é aquilo, gente, as organelas se arrumando. Né? Depois você pega um eucarionte, depois você pega uma ameba, por exemplo. Nossa, é muito maravilhoso. É muito chique o negócio. Isso tudo é soberania. Ou seja, vão comigo, Deus é o Pai de amor, de sabedoria, de beleza, certo? Então, saiu dele, tem que ser assim também. Tem que ser assim. E a gente esbarra nisso o tempo todo e não faz uma análise. A gente não analisa nada disso, sabe? Quando eu fiquei sabendo agora da couve, eu peguei couve, fiz análise das folhas, aquelas ramificações das folhas, isso aqui está parecendo um sistema nervoso, parece que tem a coluna ali no meio, né? E ali está saindo aquelas ramificações, igualzinho no sistema nervoso. Falei, será que isso aqui já não é um ensaio? E eu comecei a fazer lucubrações. Porque a gente pega uma informação, e essa informação ela é motivo de reflexão. Você começa a fazer análise. Não é assim que a ciência cresceu, fazendo essas coisas empíricas, essas análises, né, buscando laboratórios.
e colocando ali possibilidades, e fazendo trocas, fazendo ensaios, né, para chegar à condição que ela já chegou hoje, de orientar o homem do planeta Terra, encarnado, e também dos encarnados, né, de como mais ou menos se organiza a natureza. Aí depois você vê os animais, né? Cada animal é maravilhoso, né? Por mais asqueroso que ele possa parecer. Mas, por exemplo, o animal, eu tenho um animal que eu tenho assim, medo dele, tem. E o outro eu tenho meio que asco dele. Mas observando os dois, assim, numa figura bem longe deles, né? Eu sinto assim, por exemplo, você pode não sentir, mas eu sinto. Esses são lindos. Você já viu o sapo? Gente, o sapo é maravilhoso. É muito bonito. Você fica olhando ali, assim, a formação dele, né? Aquilo tudo é lindo. E ele é soberano ali, né? Você vê que ele sobe naquela pedrinha lá no lago e enche aquela coisa que ele tem aqui e faz assim, como dizendo assim, eu sou o cara. Né? Com a soberania toda. E a nossa querida cobra, a serpente, também é muito soberana. Quando eu fui lá na floresta amazônica, eu fui lá em julho, por aí tinha uma índiazinha que ela andava com uma, acho que é sucuri, ou jiboia, uma das duas, acho que é sucuri. Um negócio imenso, ela andava com aquele agarrado no corpo dela. Aí eu até bati uma foto, né? Eu tenho que pagar, não é de graça não. Aí eu bati uma foto com ela, com essa cobra. Mas assim, eu bem, né, bem medroso. Então eu perguntei para ela, você não tem medo não? Ela falou assim, não, nessa época do ano ela não morde não. Ela não pica não. Eu falei, tá bom. Mas você vê, que coisa maravilhosa que é isso. Aí eu vi a cobra de perto mesmo. Ela é linda, gente. O casco dela, aquela couraça, né, que ela tem, é maravilhoso. Então, isso é soberano. A cobra é soberana, o sapo é soberano, o besouro é soberano, o passarinho, meu Deus, que soberania daqueles bichinhos cantando, alegrando, né? Eles parecem que eles vivem em plena felicidade, né? A não ser aquele Irapuru, né, que faz aquele pio. Mas depois você vai aumentando esse potencial, você já vira uma onça correndo. Que coisa linda que é. Então, minha gente, a soberania, ela vai sendo exercida desde lá os primórdios, lá do coraçãozinho do utérrimo, até chegar, por exemplo, numa condição assim mais de mamíferos mais superiores. Aqui no Rio de Janeiro tinha lá no zoológico o macaco, acho que era gorila Tião. Meu Deus do céu, o bicho era feio que dói. Mas era engraçado, porque ele reagia contigo. Você provocava ele para você ver o que ele fazia, te tampava o que tivesse na mão. Sabe? Mas ele era assim, ele era atração, né? Depois ele entregou a alma a Deus, como dizem, né? Mas ele era atração. O pessoal ia lá para comer, para ver o Tião. O Tião era atração. Hoje parece que tem lá uma estátua do Tião, se não me engano é isso. E aí, gente, olha que quanta coisa linda que é. Tudo nós passamos. O pavão, já pensou que beleza? E vai por aí. Quando o pavão abre aquela pluma dele, aqui ele está dizendo, eu sou soberano. Cara. Então toda a natureza mostra soberania, toda. Né? Até o charco é soberano. Ele é soberano na seguinte situação, cuidado comigo, eu sou perigoso. Né? Não tem gente que fala isso, cuidado que eu sou perigoso. Né? A areia movediça, né? Não entra nela, porque se entrar você pode não sair. Porque ela é soberana na postura dela. Então tudo é com soberania. As águas, as marés, né? A soberania do mar, nossa. Então, minha gente, nós viemos viajando nessas coisas todas. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai contar isso o tempo todo, né? Essa viagem da mônada, ela vai viajando. E aí chegou ao homem. Muito bem. Aí é uma estrutura diferente, aí já começa a ser estudos diferenciados. Vamos comigo aqui. Penso que, não sei se vocês aceitam essa proposta, ou essa condição. No futuro, daqui, quando o mundo passar essa fase toda, né, que a escola for para todos, que nós vamos ter um outro nível de funcionalidade, de sociedade, vai mudar, talvez daqui a uns 100 anos, talvez, né? Espero que daqui a uns 100 anos ou mais. Então, nós vamos estudar isso. Sabe com quem?
com grandes mestres da espiritualidade. Por quê? Porque eles vão transmitir isso para nós ou materializando ou via essas comunicações aí pelo campo do virtual. Eles vão comunicar conosco. Então você vai assistir uma aula, por exemplo, de um biólogo da espiritualidade comentando sobre isso. Mas para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Deixar a nossa infância espiritual. Pegar essas coisas de infantilidades que nós temos, sabe? E pendurar lá no armário e mandar esse armário embora. É isso. Quando eu fazia teatro, eu trabalhava muito com adolescente, a gente fazia trabalhos em grandes teatros do Brasil. E quando eu chegava no teatro com eles, eu falava assim, agora vocês peguem a adolescência de vocês e penduram no armário. Na volta vocês pegam de novo. Agora vocês são atores. Agora vocês são profissionais. Porque eles tinham carteira de profissional. Vocês agora são profissionais. Porque você vai ser expansivo, de ser alegre, de ser aquele convulso, todo convulso. Uma hora que ele está para cima, ele está para baixo. Isso é natural dele. Segundo a neurociência, do adolescente só vai formatar mesmo, finalmente, aos 20 anos. Até lá ele oscila muito. Né? Então você vai falar para um adolescente, ó, você não pode fazer isso, não. De jeito nenhum, você tem que negociar. Nesse momento é bom que você se estruture, porque é um trabalho sério, tem muita gente que comprou ingresso, e tem muitas senhoras que foram no salão de cabeleireiro para se arrumar, tem pessoas que comprou até roupa para vir ao teatro. Eu sempre conversava assim com eles. Então vamos ser, né? E por isso que foi o sucesso, que foi o Arte Vida. Graças a Deus, né? Então, minha gente, o homem é muito soberano. Por quê? Dentro disso tudo que nós falamos, desde o átomo, o térrimo, até o homem, qual é o mais soberano de todos? É o homem. Quem disse isso foi Jesus, não sou eu, não. Por que você se preocupa com o que você vai comer e vestir amanhã? Para quê? Olha os lírios do campo, as aves dos céus, né? Eles não plantam nem colhem, né? E, no entanto, Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu igual um lírio desse. Ora, se eles são tão abençoados e alimentados por Deus, imagina você que é muito superior a eles. O que Jesus fala? Ou seja, nós somos soberanos. Soberanos a tudo isso. Porque chegamos à inteligência, ao pensamento contínuo. E o que acontece agora? Nós temos que exercer essa soberania. Agora, é assim, essa soberania, porque lembra aquela questão de sair do instinto para a inteligência? Então nós tivemos um tempo, e depois da inteligência para a razão, e da razão para os atos lógicos, concisos, também tem um tempo. Não é de uma hora para outra. Você vai apropriando, você vai por apropriação, certo? E aí, o que vai acontecer? Chega uma hora que o espírito ele sente necessidade agora de exercer a soberania dele em outro plano, em outro nível. Então, quando ele era besouro, ele exercia a soberania dele como besouro. Depois vamos imaginar que ele passou, não sei, para uma lagartixa, por exemplo, ou para um lagarto. Né? Então ele vai exercer agora a soberania de lagarto. O besouro ficou para trás. Agora é o lagarto. E não é essa sequência não, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo. E aí vai. Né? Você vê a soberania de um cachorro. Meu Deus. O cachorro é soberano. Ele te encara assim, fala, deixa comigo. É impressionante. Todos eles exercem a plenitude da sua soberania, a não ser que estejam adoentados, né? Mas eles exercem a plenitude da sua soberania enquanto espécies. E nós chegamos ao homem. O que falta, então, ao homem? Iniciar nesse exercício de soberania consciente. Então, eu não sou soberano porque o meu ego está inflado, sabe? Porque eu sou o contexto. Não. Eu sou soberano porque eu sou uma centelha que veio evoluindo para chegar hoje nesse nível que nós chegamos, de pensar, de decidir, de escolher, de fazer, percebe? Então essa soberania agora, ela tem que ser apropriada do ser, para ele mesmo. Então eu fiz isso fazendo, como diz, né? Agora não, agora eu vou fazer entendendo. Como é que eu vou exercer essa soberania?
Como é que eu vou me colocar diante das situações normais da vida com plena soberania? Como? Então eu tenho que me conhecer. Aí entra aquela velha frase délfica, né? Aquelas máximas délficas. Eu tenho que me conhecer. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que fazer uma análise minha do que está faltando em mim para que eu abrace essa soberania que é minha própria. Né? Você imagina, eu gosto muito de dar esse exemplo, até dei isso no curso lá do Evolução. Quando a gente for mais à frente, né? Não sei quando, não, mas a gente vai trabalhar com o Cristo planetário na construção de um mundo. Digamos que esse Cristo está fazendo um mundo que vai absorver, que vai receber espécies em evolução, igual aqui a Terra, até chegar lá no homem e depois o homem para frente. Porque tem planetas, gente, que não vai receber esse pessoal. Tem planeta que já recebe espíritos já saídos de todo esse processo do início. Então são planetas escolas, planetas laboratórios, então lá é diferente. Né? Lá não vai ter que fazer essa sequência que foi feita aqui no mundo. Lá é outro departamento. Mas vamos lá, que a gente vai participar aí de um planeta desse que vai receber espíritos que vão precisar de se alimentar. Então a gente esse planeta vai ter que ter cereal, vai ter que ter vegetal, vai ter que ter fruta, né? Vai ter que ter todos esses elementos, né? Legumes, verduras, para fazer alimentação. Um dia isso será na mesa deles. Quando eles domesticarem tudo isso, a agricultura passar a ser conhecida deles, como foi aqui, aí eles vão, então, fazer isso. Imagina que um de vocês aí, né, é dado para você a tarefa de criar a laranja. Olha, vocês aí, pega um grupo, né? Vocês aí vão elaborar a laranja. Como é que você vai elaborar? Primeiro, você vai pegar a frequência ambiental, né? A frequência do mundo, onde que ele está no universo, que tipo de frequência que chega para ele, se ele está nas regiões setentrionais ou não, ou está na região meridional, ou se está no sul, onde que ele está. Então, aqui como é que chega a frequência? Chega assim. Então eu vou começar a partir dessa frequência. Como é que eu coordeno essa engenharia molecular? Vai, gente. Esse negócio é fantástico. Sabe quanto tempo demora isso? Uns 3, 4 milênios. E você fica ali, tranquilo, beleza. Sabe? Você tem acessos a lugares muito, muito incríveis, né? Então você fica ali trabalhando. Olha, minha gente, o que nos espera, o que nos aguarda? Mas para chegarmos lá, nós temos que exercer essa soberania com conhecimento de causa. Então as pessoas morrem de medo, né, de morrer e ir para o umbral. A maioria das pessoas tem esse receio. Por quê? Porque sempre colocaram na nossa cabeça essa questão do inferno e do purgatório. Aí quando André Luiz descreveu o umbral, aí as pessoas associaram. Foram lá no inconsciente e associaram. Nossa, o André Luiz ficou lá, imagina eu. Mas o André Luiz, gente, ele teve uma vida bem mundana. Lê o nosso lá para você ver que ele vai contar isso. Ele não teve vergonha de contar, pelo contrário, ele mostrou o erro que eu cometi, o que aconteceu comigo. Então eu não tenho que ficar pensando no umbral. Eu tenho que pensar numa estrutura melhor, porque eu só vou ter aquela estrutura se eu formatar aquela estrutura em mim, exercendo a minha soberania. Você quer ver uma coisa que é fantástica em termos de soberania? É uma coisa que poucas pessoas percebem isso. É o tal do esquecimento do passado. Aí as pessoas ficam assim, mas não dá, eu esqueci, não é bem assim, eu queria lembrar das coisas que eu fiz, né? Nossa, tem muita coisa aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Muita gente confunde soberania com arrogância. Débora, isso aí é muito complicado. Meu Deus do céu. Isso mesmo, mas acontece sim. Vânia, ainda dá para ver uma parte. Que a Vânia não estava aqui não, né, Vânia? Estou assistindo depois. Ontem gostei do tema. Tá. Ila, para mim, são as borboletas. Essa agora das borboletas é lindo também, né, Ila? Sem dúvida. Se não fosse uma soberania, eu não estaria aqui. Isso, Sérgio, está certo. Raul, eu cheguei a plantar as algarobas ao redor da nossa casa com meu pai. Algaroba?
algarobas. Eu não sei o que é isso não, Raul, para explicar. Ao redor da nossa casa com meu pai. Elas colocavam flores bem vermelhas. Eram lindas, muito lindas. Eu tinha mais ou menos 3... Isso nunca saiu da sua cabeça, né, Raul? Essas coisas não esquece, né? Adoro cuidar das minhas plantinhas. Água 2 vezes ao dia. Laudelina. Couve, couve, bertalha, também não conheço. Espinafre, etc. Tudo isso. Fui criada assim. Débora, já aguei muitas plantas. É uma terapia mesmo, né, Débora? Eu adoro plantar e cuidar dos animais. A Simone está aqui. Como estudar faz a diferença, né? Isso, mas com certeza, né? Regina Célia, boa noite, querido amigo Guaraci, a paz esteja com todos, assim seja, Regina. Bel Moreira, a Bel estava sumida, não estava? Thaís, Raul, desde o dia que iniciei o estudo com vocês aqui, já lemos. Então, minha gente, vamos ver o negócio do esquecimento do passado. Olha só, ele é tão importante, porque o esquecimento do passado, ele nos promove a soberania. Sabiam disso? Ele nos promove soberania. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos ler aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 392. Olha só. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Pergunta direta do Kardec, né? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. O que é isso? Não é soberania? Imagina, se nós estamos aqui encarnados, a gente começa a lembrar de coisas horríveis que a gente fez ou participou. A gente fez sim, gente. Não vamos com essa que eu não fiz, que eu fiz sim. É só estudar a história do mundo que você vai ver. As barbaridades, nossa. Então, quer dizer, a gente lembra disso. Pronto, perdeu a tua soberania. Se a pessoa tem um bom senso, né, ela perde a soberania. Se eu descobrir que eu fui um genocida, por exemplo, cadê a minha soberania de agora? Pronto, eu entro num estado terrível sei lá, de confusão mental. Não é? Então, por isso que a gente tem que esquecer. Para que a soberania seja exercida naquele momento, naquele momento de encarnação. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu assassinei, igual o caso do Segismundo, né? Que ele assassinou lá o Delino, o marido da Raquel, né? Aldelino, uma coisa assim. Ele assassinou. E agora ele volta como filho. Imagina se ele lembrasse disso. Nossa, eu matei meu pai para ficar com a minha mãe. Já pensaram, gente? O que isso ia causar na cabeça dele? Né? Então eu matei meu pai para ficar com a minha mãe. Não dá. Ele perderia a soberania dele. Porque por mais que o espírito seja rebelde, ignorante, mas essas coisas marcam, né? Porque essa questão de família é muito séria. Vocês estão comentando aqui, igual o Raul falou, eu plantei algarobas, né, com meu pai, esquece isso, eu aguei plantas com a minha mãe. Então isso, gente, família é sério. Por mais que eles tentam acabar com a família, mas quanto mais tentam, mais a família se firma, graças a Deus. E vai se firmar lá na frente, né? Então, o esquecimento do passado nos dá essa soberania. Porque se eu lembrasse, eu poderia ter um problema seríssimo. Deixa eu ver o que o Elite falou aqui. Ó. Eu vejo a questão 540 e a questão 25 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos afirmam a Kardec que a união de espíritos serve para intelectualizar a matéria, me faz pensar como ocorrer evolução da matéria à evolução dos mundos. Como é que é? Deixa eu ler de novo, Elídio. Eu vejo a questão 540 e a questão 25 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos afirmam a Kardec que a união do espírito serve para intelectualizar a matéria. Isso me faz pensar como ocorrer a evolução da matéria e a evolução dos mundos. Pois é, Lídio, é assim.
como é que eu vou te explicar? De tanto você botar açúcar na água e mexer, a água não fica doce. Ela não era doce. Então, de tanto contato da matéria com o espírito, né, ela se prepara para receber também, para se transformar ou ser, né, alguém ligado diretamente a esse espírito. Penso que é assim, sabe, Lídio? Penso que essa matéria toda, né? Porque o átomo não vai chegar a homem, então era matéria, ele não chega a homem. Então toda a matéria é uma centelha em evolução. Todo estilo de matéria. Às vezes você desmonta uma matéria, por exemplo, uma coisa queima, né? Aí vai embora. Mas aquilo, ele participou daquela experiência ali junto ao homem. Tem um estudo sobre chakras, parece que eu falei isso no curso. Tem um estudo sobre chakras que é assim, que ficam os átomos, esses átomos utérrimos, né, naquela boca do chakra ali, onde entram as energias. Então eles ficam ali, eles capturam essas energias e fazem aquilo girar, né, para que a energia possa encontrar um campo de ação a partir dos chakras. Então, os estudiosos disso dizem que, de repente, aqueles átomos eles ficam desenergizados. Aí eles saem para buscar novas energias e depois vão habitar outro corpo. Então, esse exercício da matéria, na própria matéria, junto com o espírito que intelectualiza, isso tudo que vai dar para a matéria, um dia, a possibilidade dela também se intelectualizar. Mas veja bem, Elídio, isso nós estamos falando como conjecturas. A gente não tem essa informação. Ainda não foi passado para nós. Como diz o Livro dos Espíritos, falta-nos um sentido. Porque tem coisas que se a espiritualidade liberasse, a gente ia ficar apavorado aqui. Apavorado. Porque uma vez eu conversando com uma médium, eu perguntei, sim, como é, né? Que acontece com as pessoas quando estão dormindo? Todos vão para os planos superiores, né? Então ela me disse assim, coitado, a maioria fica aqui em condições lamentáveis, que é bom nem falar, foi o que ela disse. Aí eu também não falei nada, né? Sabe? Então, Elídio, isso aí tem todo um conjunto, sabe? Quando você começa a estudar essa questão da matéria sendo energizada pelo espírito, esse contato dessa onda, né? Dessa partícula, subpartícula, até que ponto que aquilo vai formar um utérrimo para ir receber a mônada, pode ser por aí, não é? É muito complexo, Elídio, muito complexo. Eu já tentei estudar isso, mas é muito complicado, é muito difícil. Né? Para nós, né? Mas a gente chega lá. Ainda bem que não lembramos, não quero lembrar nada do meio passado. Isso mesmo, Sérgio. Rosana, eu vou entrar no outro campo de estudos, vou falar sobre suicidas. Você imagina uma pessoa que foi suicida, né? Que lembrar que suicidou. Porque ele vai trabalhar, porque tudo você tem que pensar em energias, em frequências, aí vai trabalhar as frequências do suicida que ele foi, que estão guardadas nele. Aí isso pode perturbar muito, né? Muito. Então, que quando ele fala aqui, né, que o esquecimento, né, ele é mais ele mesmo, que é a resposta do 392, ele é mais ele mesmo, ou seja, ele é mais soberano. Então ele pode ser um espírito cheio de problemas, mas ele é soberano. Ele é o espírito respeitado na sociedade, né? Quando ele se faz respeitado. Ele é aquela criatura que tem, como diz hoje, né? Carteira de identidade, CPF, né? Então, isso aí é a questão da soberania. Agora, no momento em que ele comete os equívocos lá e tal, aí que ele vai, digamos, ser preso, né? Ser julgado, ele perde um pouco essa soberania, mas mesmo lá no ambiente que ele estiver, ele é soberano. Porque ele é espírito. Para se chegar ao homem, é muita coisa que aconteceu para se chegar ao homem, né? Rosana, sua mãe está tentando suicidar, Rosana, vamos orar por ela, todos nós, né? Vamos pedir a Jesus para que ela tranquilize, né? Milena, só de saber que hoje
eu sou a melhor visão do que eu já fui, me contenta. Então só tenho que melhorar cada vez mais. É isso mesmo, temos que melhorar, né, Marileia, o tempo todo. Tá? Aí na questão 393, ainda tem mais uma pergunta do Kardec a respeito daqui. Ele vai falar assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não recorda? Né? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em experiências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu? Mas desde que não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira. É assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Com certeza, Kardec sabia dessa resposta, né? Mas ele coloca isso que as pessoas perguntam: mas peraí, se eu esqueço o meu passado, como é que eu vou apropriar do conhecimento que eu tinha? Acabou a vida que eu vivi, não vou lembrar dela? Né? Mas então como é que eu vou fazer uso daquilo que eu já aprendi lá no passado? As duras penas, como a gente vê na evolução. Certo? Aí, a espiritualidade vai dizer o seguinte: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a vida passada se desenrola diante dele. Então, quando a gente retorna, a gente começa a lembrar do nosso passado, né? Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Você vai procurar provas, né, semelhantes àquelas, porque passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede os espíritos que são superiores para o ajudarem na nova tarefa. E empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência, procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas que ele cometeu. Olha que interessante, né? Às vezes a pessoa tem uma intuição assim: não vou entrar nisso não vou ficar vendo filme de violência. Ele mesmo faz as suas opções, porque pode despertar coisas nele lá do passado, né? Então, nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber elevar-se a si próprio, e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Ou seja, a gente cometeu um monte de erros, né? Um monte de erros. Aí você larga isso tudo para lá e vem numa nova existência. Aquilo que você precisa nessa existência para te potencializar, você se lembra. Então, por exemplo, eu fui um bom atleta, por exemplo, ano passado. Então agora eu volto com essa potência para que eu, né, me possa me sair bem dentro daquilo que eu vou fazer. Eu fui um estudante muito bom, frequentei as escolas no passado lá, então agora eu volto com aquele conhecimento que eu preciso. Aquilo que eu não preciso, guarda, deixa para depois. Fala comigo, não é meu, ninguém vai tirar, mas eu não preciso agora. Agora eu preciso resolver outras coisas. Então o esquecimento passado funciona assim. Ou seja, ele resguarda a nossa soberania, né? O Allan Kardec vai fazer um comentário aqui, ó. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, veja bem, você tem uma postura que você não vai resolver, não vai repetir aquilo. E você tem seu mentor, que vai te ajudar, vai te intuir. Então, você tem amparos. Eu não vou lembrar o que eu fiz, porque pode me perturbar, mas eu vou resolver aquilo que eu fiz.
Então, quando a pessoa sabe, entende isso, ele não é mais vítima. Ele sabe que ele está só resolvendo questões que precisam ser resolvidas. E outra coisa, ele não vai cometer mais enganos, porque a gente que complica durante a encarnação, faz mais enganos. Né? Então, ele já sabe, não, isso aqui está difícil, eu vou resolver, né? E eu vou melhorar e não vou fazer mais isso. Mas, gente, é o caminho. Ou a gente faz assim, ou a gente vai ficar aí, né, nessa ignorância que a grande parcela da humanidade vive e comete esses enganos que cometem. Se eles soubessem disso, tivesse parar para refletir sobre isso, nossa, eles fariam bem diferente, acreditamos. Oi, Tiago, que bom que você está aqui, amigo. Eu sei que é necessário esquecer o nosso passado, mas eu tenho muita curiosidade de saber quem eu fui. Ô, Bruna, não faz isso, querida, não faz isso, não. Viva teu presente, tá? Não queira saber do passado. E de repente você descobre que você foi uma rainha com muito dinheiro, com muito poder. E aí agora você não é essa rainha, com esse direito, com esse dinheiro, com esse poder. Você pode ficar frustrada. Né? Pronto, a sua vida entra aí no... Você vai começar a brigar com Deus. Por que eu era assim, eu não sou mais? Ou então, às vezes, você cometeu um engano muito grande, aí aquele negócio vem para a sua mente, assim, fica vivo na sua mente, você perde, às vezes, até a força de lutar para o seu bem. Então, esquece. Seja você hoje, do jeito que você é, sabe? Buscando conhecimento, buscando entender as coisas. É isso que a Bruna precisa fazer para ela mesma, tá? Bom, gente, esse estudo sobre soberania, a gente teve um início dele, mas vocês podem fazer reflexões sobre. Porque da mesma forma como eu fiz coisas horríveis, eu também fiz coisas maravilhosas. Pois é, Bruno, então a gente não deve correr o risco, né? Porque as coisas maravilhosas que nós já fizemos, Bruno, ela está na razão direta da nossa evolução espiritual, certo? Então, naquele passado, as coisas maravilhosas que nós fizemos foram pequenas em relação às maravilhas que a gente pode fazer hoje. Então, começa a pensar nas coisas maravilhosas de agora, não a do passado. A do passado a gente não sabe. Às vezes, na época lá, eu fiz uma coisa que eu achava que era muito bom e não era. Eu vou entender hoje, nossa, não foi nada bom. Sabe? Então, é melhor agora, o presente. Não tem nada de passado. O negócio é o presente. O que é que eu vou fazer a partir de agora, né? Que mais alguém colocou alguma coisa? A Marilé está dizendo que não quer saber a vida passada. Eu também não, Marilé. É muito melhor assim, sabe? Ô, Rosane, vamos pedir a Deus, né, para sua mãe, para que ela tire isso da cabeça, sabe? Ela precisa sair dessa frequência, né? A Simone, lá do Rio, do Gresg, quando ela tem um trabalho interessante lá de ajuda, né? Ela vai fazer também essas orações aí para sua mãe, tá? Lídio, meu amigo, será que poderia fazer? Nós vamos ficar aqui, Lídio, até o ano que vem, porque é muito grande o livro, né? É muito grande. E o livro Memória de um Suicida, ele tem detalhes ali que você não pode passar por cima. O problema é esse, sabe? É um livro muito grande. Uma resenha dele, talvez, quem sabe, se você tiver essa resenha, né, vamos fazer juntos, né? A gente pode fazer, você pode fazer um dia daí, porque eu não tenho essa resenha. Esse livro, Memória de um Suicida, eu nunca tive vontade de ler. Nunca. Mas um dia eu acabei lendo. Que eu falei, não, eu tenho que ler, porque todo mundo fala, né? E eu aprendi muita coisa ali, muita coisa interessante, sabe? Muita coisa. A coisa mais interessante de tudo que eu li lá foi da ajuda, né, do pessoal lá, né, de Maria, e também dos espíritos que estão nas regiões muito inferiores, quando o sonho deles é subirem. Eu quero subir. Aí o que é subir? Encarnar. E a gente está encarnado. Tanta gente, né, jogando fora a encarnação, e o sonho deles era esse. Isso me marcou muito no que eu li do livro. Claro que tem mais outras coisas, né? Os Legionários de Maria, agora que eu lembrei.
Então tem muita coisa. Eu já fiz estudos, né, para jovens, em encontros de carnaval, sobre suicídios, né, e já passei também algumas informações do livro, tá? Agora, ler o livro, não, é muito grande o livro, nossa, muito grande. Porque esses estudos, né, Elidio, se a gente for fazer estudo de um livro, tem que ser tipo assim que a gente fez lá do Evolução em Dois Mundos, que é um livro pequeno, né? Um livro que 26 capítulos, né? 27, não, 28 capítulos. 27 capítulos mais introdução. Então, é um livro pequeno, dá para fazer, mas o de Memórias de um Suicida, nossa, é muito grande. Mas, vamos ver, né? Quem sabe? Mariléia, sou fascinada por espada. Será que já fui uma guerreira? Tenho medo de saber, porque, de repente, posso ter matado muitas pessoas. Talvez esse fascínio pode ser uma vaga lembrança. Ô Mariléia, vamos pensar diferente? Vamos pensar. Imagina se você foi um ferreiro, daqueles que faziam aquelas espadas, né? Tinha a profissão de fazer espadas, né? Não necessariamente o ferreiro matava. Ele fazia só a espada. Né? Carla, agora se eu queria uma vida de rainha. Ô, Carla, que, que coisa séria, menina. Vida de rainha. Deve ser horrível, né? Que monte de gente bajulando. Ah, não, deve ser horrível. Gratidão por mais esse estudo da Laudelina. A Lourdes. Ai, Lourdes, você estava aí, menina? O mérito é evoluir naturalmente, sem saber o que eu fiz, o que me fizeram. Isso mesmo, Lourdes. Aplaudo você, o negócio é isso aí. A Gabriela, o esquecimento é uma forma de aplicarmos nessa encarnação tudo o que aprendemos no passado, repararmos nossos erros para assim evoluirmos. Isso mesmo, Gabriela. Perfeito o seu raciocínio. A Ila, que eu possa continuar com a soberania do presente de hoje. Isso. O passado é passado. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Sim, eu que agradeço vocês. E vamos orar pela vida da Andréia. Isso. Algarobas. Não, seu Guaraci. Flamboyant. Ah, agora começou a ficar mais fácil. Flamboyant. Parece que o Raul mora lá em Maceió, né, Raul? Cláudia, gratidão. Deve ser querido, né? Gratidão, gratidão, querido amigo. Isso mesmo. Cláudia, gratidão sempre. Cláudia, Lúcia também. A Cláudia sempre tem umas flores, uns corações, assim, né? Olha que linda essa aqui dela, olha. Essas figurinhas dela são lindas. Gente, então nós terminamos o nosso estudo de hoje, tá? Vamos manter a nossa soberania. Mas, como diz aí, acho que a Débora que falou, não é ficar empanado que nem pavão, não. Soberania espiritual. Eu sou filho de Deus, vocês, mulheres, né, filhas de Deus, então vamos manter essa soberania. Carla, foi a Carla que falou que quer ser rainha? Ô, Carla, mas você é uma princesa, sabia? Você é uma princesa. Deixa eu ver se foi a Carla que falou. Não sei, acho que foi ela assim, que falou que queria ser rainha. Ô, Carla, você é uma princesa, minha filha. Eu sou um príncipe, porque nós somos filhos do rei, não somos? Se a gente colocar na nossa comparação social bem rasteira aqui do mundo, nós somos príncipes e princesas. E o nosso pai é o grande Senhor, a grande majestade. Então, contente-se com a princesa, já está muito bom. Gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês, obrigado para aqueles que participaram conosco do estudo hoje de manhã, está lá no YouTube, está no Facebook, qualquer coisa, vocês que não viram, né? Quiser ver, tiver interesse, um abraço muito grande para vocês, fiquem com Jesus. Até amanhã, né? Se Deus quiser.